Sabe aquela semana super estressante no trabalho ou na vida pessoal e de repente, bum, a pele explode? Uma crise de dermatite, eczema, é uma frustração, né? A coceira, a inflamação, parece que a nossa pele está literalmente gritando o que a nossa mente está sentindo. Mas como? Como uma coisa leva a outra exatamente? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Por muito, muito tempo, essa ligação entre o cérebro e a pele inflamada era um completo mistério. A gente sabia que existia, sentia na pele, literalmente, mas o mecanismo por trás ninguém sabia explicar. Era um verdadeiro quebra-cabeça. Mas isso o mudou, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Recentemente, um grupo de pesquisadores finalmente conseguiu mapear o caminho completo, desde o pensamento estressante até a inflamação que a gente vê no espelho. Então, vamos fazer o seguinte: vamos bancar os detetives e seguir cada pista que eles descobriram. Bom, toda investigação começa na cena do crime, certo? E aqui não foi diferente. Os cientistas foram direto na fonte, em pacientes com dermatite atópica. Eles precisavam encontrar alguma coisa, qualquer pista no corpo que mudasse junto com os níveis de estresse. E, para fazer isso, eles organizaram um estudo com 51 pacientes. A ideia era bem direta: comparar o nível de estresse que cada pessoa dizia sentir com vários marcadores biológicos no sangue, na pele, em busca de um padrão de algo que se destacasse. E não é que eles encontraram, o padrão apareceu, e de forma muito clara. Se a gente olhar esses gráficos, fica fácil de ver. Conforme o estresse aumentava, várias células no sistema imune, tipo os linfócitos, não mudavam muito, ficavam mais ou menos na mesma. Mas, olha só essa outra célula aqui, os eosinófilos. A contagem deles subia direitinho, acompanhando o estresse. Essa foi a primeira grande pista. Então, o jogo virou. Essa descoberta colocou os eosinófilos bem no centro do palco. Eles se tornaram os suspeitos número 1 nesse nosso mistério da conexão estresse-pele. A primeira peça do quebra-cabeça tinha sido encontrada. Ok, mas quem entende um pouquinho de ciência, sabe. Uma correlação não quer dizer que uma coisa causa a outra, certo? Então, o próximo passo da investigação era sair do estudo com humanos e ir para o laboratório, para um ambiente controlado, para provar de uma vez por todas se os eosinófilos eram mesmo os culpados. A pergunta que precisava ser respondida era essa. Era a prova de fogo. Se a gente tirasse os eosinófilos da jogada, o estresse ainda conseguiria piorar a inflamação da pele? A resposta para isso seria o checkmate. E aqui está, a prova definitiva. Em camundongos normais com dermatite, o estresse piorava, e muito a inflamação, exatamente como esperado. Só que, quando eles fizeram o mesmo teste em camundongos que foram modificados para não ter eosinófilos, nada. O estresse simplesmente não fazia mais efeito na pele. A conexão foi cortada. Caso encerrado, o suspeito estava confirmado. Certo, já sabemos quem aperta o gatilho, mas quem dá a ordem? A investigação mudou de foco. Como é que o sinal de estresse sai lá do cérebro e viaja até a pele para dar o comando para os eosinófilos? Qual é a rota? Basicamente, existem duas grandes rodovias que o cérebro usa para comunicar o estresse para o resto do corpo. A primeira é a via hormonal, o famoso eixo HPA, que libera hormônios como o cortisol. E a segunda é a via neural, usando os cabos do sistema nervoso simpático. Os pesquisadores foram testar a primeira hipótese, a rota hormonal. Eles removeram as glândulas adrenais dos camundongos, que é a fábrica dos hormônios de estresse, e, para surpresa de todo mundo, não adiantou. O estresse continuava piorando a pele. Ou seja, a rota hormonal era um beco sem saída. Bom, por eliminação, todas as suspeitas caíram sobre os nervos. E bingo! Quando os cientistas usaram uma substância para bloquear os nervos simpáticos, a conexão estresse-pele foi totalmente interrompida. A gente tinha encontrado a estrada que o sinal percorria. E quando a gente acha que a história acabou, ela fica ainda mais interessante. A investigação foi mais fundo e descobriu que não era qualquer nervo simpático que fazia o serviço. Era um subtipo muito específico, que era o verdadeiro maestro por trás de toda essa reação. E aqui está ele, o neurônio simpático PDI positivo, ou PDI+, para facilitar. Pense nele como um especialista. É um tipo de nervo que é ativado justamente pelo estresse psicológico e os fios dele vão direto para a pele com pelos, que é onde a dermatite costuma aparecer. É um trabalho de precisão. E essa imagem de microscópio, gente, é sensacional. É a prova visual, o flagrante. O que a gente está vendo aqui são as fibras nervosas PDIN+, em vermelho, em contato direto, praticamente abraçadas nos eosinófilos, em verde, bem ali no meio da pele inflamada. Foram pegos num ato.
E para tirar qualquer dúvida, o teste final. Em outro experimento, os cientistas removeram só esses neurônios PDIN+, deixando todos os outros nervos no lugar. E o resultado? Os camundongos ficaram imunes às crises de pele causadas pelo estresse. Isso confirmou o papel central e indispensável deles. Certo, vamos recapitular. Todas as pistas foram coletadas. O suspeito, a rota de comunicação e o maestro da operação foram todos identificados. Chegou a hora de juntar tudo e revelar o mecanismo completo, passo a passo, de como o estresse da mente causa inflamação na pele. Lembram daquele diagrama que a gente viu no começo? Então, agora ele faz todo o sentido do mundo. A gente consegue ver o estresse ativando os neurônios PDEN+, que por sua vez vão lá e interagem com os eosinófilos na pele. Mas como exatamente essa interação acontece? Qual é a conversa entre eles? É um plano brilhante em 2 etapas. Primeiro, o neurônio PDN+ age como um farol. Ele libera uma substância química, a CCL11, que funciona como um chamado, tipo, «Ei, eosinófilos, a festa é aqui!» E aí, quando os eosinófilos chegam, o mesmo neurônio libera um segundo sinal, a norepinefrina. Esse sinal funciona como interruptor que liga os eosinófilos e dá ordem. Ok, agora podem liberar substâncias inflamatórias. Recruta e ativa. Simples e eficiente. E como os próprios pesquisadores resumiram na prestigiosa revista Science, o que eles descobriram foi justamente esse mecanismo neuroimunológico que explica, de forma muito elegante, como o estresse psicológico piora a dermatite. Ok, a ciência é fascinante, mas e daí? Qual é a importância disso na vida real? É que essa descoberta pode mudar completamente a forma como a gente pensa em tratar doenças inflamatórias de pele. Isso abre a porta para tratamentos muito mais inteligentes, muito mais específicos. Imagina só, em vez de usar um anti-inflamatório geral, que afeta o corpo todo, a gente poderia ter remédios que fazem uma de 3 coisas. Ou bloqueiam o sinal químico de recrutamento, ou impedem o sinal de ativação de funcionar, ou quem sabe até acalmar a atividade desses neurônios PDY mais específicos. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão para o futuro. Se o estresse consegue comandar uma inflamação através dos nervos, será que os tratamentos mais eficazes do amanhã não vão mirar no sistema imune, mas sim na própria fiação neural que o controla? Talvez uma nova era para a dermatologia esteja apenas começando.